Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. E eu converso com o cientista político Marcelo de Giuseppe. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Começar falando sobre política, sobre pesquisa eleitoral, que é a sua praia, né? Sim, sim. Recentemente, você é diretor do Instituto IBESP, que foi selecionado para concorrer como o melhor uso de pesquisa de opinião e maior inovação. O que significa esse título? Vamos lá. Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Consultores Políticos todo ano faz o Polly Awards, que seria o Oscar do trabalho de marketing e gestão pública. De todos os trabalhos são avaliados pelos consultores políticos. No Brasil, pela primeira vez, vai acontecer a primeira edição, que é realizada pelo CAMP, que é o Clube Associativo de Marketing Político, que é a versão da Associação Americana de Consultores. E esse prêmio aqui no Brasil vai ser chancelado pela Associação Americana. E nós fomos escolhidos primeiro para uma pré-seleção, depois, em setembro, nós saberemos quem são os vencedores para duas categorias. A primeira categoria é com relação à melhor pesquisa, melhor uso de pesquisa. O que seria isso? Os consultores políticos pré-elegeram, porque a gente ainda não ganhou o prêmio, como uma das melhores pesquisas do Brasil para se trabalhar e conquistar uma vitória ou fazer com que o candidato chegue no maior potencial possível. A vitória é extraordinária, às vezes pode não sair, mas ele tem que entrar melhor do que ele entrou, sair melhor do que ele entrou na campanha, né? E o segundo prêmio, que é a inovação, é o Sistema IBEM, que a gente pode até falar um pouco mais, que é um sistema em web que nós criamos para ajudar o prefeito e também a Câmara, se precisar, para como gerir com melhor qualidade a cidade dele. Então, esses dois prêmios estão pré-selecionados. Em julho, a gente vai saber se estamos entre os três. E aí, em setembro, estando e ganhando, vai ser um sonho, né? Porque a gente estar entre os melhores institutos do Brasil, uma empresa que tem há 10 anos, que é formado, eu sou sócio da minha esposa, trabalhamos 15 horas por dia, fora as outras 10, 11, 12 que ficamos o tempo todo junto. Então, para a gente vai ser uma honra, um sonho. Bom, então vamos entender um pouquinho como é que funciona esse mundo da pesquisa eleitoral, até porque o ano que vem a gente tem eleição e já deve estar tendo uma movimentação grande em torno disso, né? Uma pesquisa de um governo, um instituto como o IBESP, quando ele se depara com uma resposta a qualquer pergunta, uma resposta regular, o que isso significa? Que é considerado bom, ruim ou não quer dizer nada? É muito bom. Essa pergunta é muito boa porque o governo, quando recebe uma pesquisa assim, costuma, por tendência natural, entender que o regular soma-se ao ótimo e bom. A oposição... Quase o excelente, eu diria, a né? oposição, quando recebe um estudo com o regular, costuma a somar com a desaprovação, com o ruim e péssimo. Na verdade, Roberta, é aí que a gente percebe a diferença entre um instituto de pesquisa e um instituto de planejamento estratégico, que é onde a gente se enquadra. O instituto de pesquisa te apresenta essa fotografia. O Instituto de Planejamento Estratégico te apresenta essa fotografia e te diz, entende o que é o regular, para que lado, qual é a maior tendência e também te dá caminhos para fazer com que aquele regular venha a ser uma aprovação. Então, na verdade, existe sim uma tendência do regular, no momento da urna, preferir ficar com o que já com conhecido. É normal, as pessoas são conservadoras, porém, existe um cuidado muito grande aí, porque existe, na avaliação de governo, costumo dizer que são 5 pilares para uma eleição. O primeiro pilar de todos é a avaliação de governo. Um governo bem avaliado, ele é o melhor marketing que um gestor pode ter. Então, existe um padrão histórico, que é interessante os telespectadores saberem, até para começar a aprender a ler pesquisa, né? Abaixo de 34% de ótimo e bom, excetuando o regular, ruim, péssimo e o que não sabe responder. Esse padrão é um padrão que deixa muita chance, tem muita chance, é uma tendência muito grande de derrota. Na reeleição, 34%. Abaixo de 34%. Agora, isso a gente está falando de reeleição, né? De quem já está no governo. Ou para fazer seu sucessor também. Ok. Tá? Acima de 50% de ótimo e bom, já é quase impossível perder uma eleição, ou fazer seu sucessor. De 35 a 49, nós temos uma tendência de 60% de vitória do governo. Ocorre que, não sei se foi eu que criei essa frase, mas eu venho batendo muito nisso, porque os governos, depois de 2013, tiveram uma queda muito grande da aprovação, as pessoas ficaram muito mais críticas. E a gente percebe também, a eleição de 2018 mostrou isso, que cada vez mais o eleitor está com menos medo de mudança. Então esse é um cuidado. Mesmo esse padrão a gente tem que, é histórico, a gente tem que ter como histórico, mas cada caso é um caso.
Pode ter uma diferenciação nas próximas Pode. eleições por conta desse anseio Sim. de mudança. Vamos lá, né? A gente, com certeza, nós temos um público político. Se a gente tem uma cidade que tem uma aprovação mais baixa de 34%, o interessante é ter um número grande. Quando eu falo ter, é claro que o político entende o que eu estou falando, dele fomentar a criação de outros candidatos para dividir o voto da oposição, porque a polarização é sempre muito ruim, mesmo quando ele está muito bem. Agora, esse é um diferencial do seu instituto ou todos os institutos seguem mais ou menos esse padrão? Então, os institutos, normalmente, eles mostram essa fotografia e deixam de dar um caminho. Deixam de dar um GPS e dizer o seguinte, olha, o melhor caminho para chegar no seu maior potencial é esse. Então, uma pergunta, por exemplo, é muito ruim você avaliar um governo com uma pergunta só. Então, como você avalia o seu governo? Em 2013, em junho de 2013, em abril de 2013, nós realizamos uma pesquisa em São Paulo e nós detectamos que o governo Dilma, apesar de ter 67% de aprovação, ele tinha muita rejeição, que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Por que que nós percebemos isso? Nós comparamos com o governo passado, com o último governo Lula, as pessoas entendiam que o governo passado era muito bom, muito melhor do que estava, e nós percebemos que existia uma desilusão com o futuro. Então, ali nós percebemos o seguinte, aquela aprovação, ela não era verdadeira. Mas quando aparece com uma pergunta só, te joga aquilo, você fala, meu governo é intocável. Existiu até uma frase histórica que a Dilma cobrando os marqueteiros dela em Brasília, perguntando de quando estavam quebrando tudo, se as pesquisas não tinham detectado aquilo. De duas uma, ou a pesquisa foi mal feita e não detectou, ou detectou e preferiram falar para ela que não, para deixar achando que ia acalmar o país e não acalmou. E esse é o problema, porque às vezes o instituto que serve para ajudar o político acaba maquiando uma realidade e aí se perde a eleição. Pois é. Há medo de falar a verdade? Não, medo nenhum. Aliás, a verdade é a melhor coisa que você fala a verdade porque você é cobrado depois. É importante, as pessoas... Qual que é a função da pesquisa no âmbito de uma eleição? Eu gosto de fazer uma analogia muito fácil com o futebol. Então, a gente tem o técnico São Paulo e do Santos, que tem a equipe de scouts dele. Quem são os scouts? Eles analisam todos os dados do clube, do próximo jogo, do clube que vai jogar, do Corinthians, por exemplo, e cruzam os dados com os jogadores, com os dados que tem dos jogadores do Santos. Todos usam GPS. Aqueles cruzamentos levam ao São Paulo, que é o estrategista, e sente e fala assim, vamos jogar assim. E os jogadores jogam o jogo e vamos ver se acontece a vitória. Claro, quando a gente fala, olha, se jogar assim a gente tem mais tendência de ganhar, a estratégia é bem feita e o jogador corresponde ao que tem que ser feito, realmente a chance de ganhar é muito maior. Vamos agora para a política. A pesquisa é o scout, ela leva os dados para o estrategista ele faz a estratégia, o marketing, o que ele faz? Nada mais ele pega a estratégia e coloca na linguagem das pessoas. E quem é o nosso jogador de futebol? O candidato. Vamos lembrar o jogador. O jogador naquele dia teve dor de cabeça, naquele dia o jogador tomou uma garrafada, o candidato a mesma coisa. Não adianta o candidato de repente estar muito na frente e estoura um escândalo 3 dias da eleição. Então, culpar a pesquisa, que é apenas o levantamento de dados, você nunca viu alguém culpando o scout por uma derrota. Então, culpar a pesquisa por vitória ou por derrota é um erro absurdo. Ela ajuda a você fazer um trabalho planejado, que gastando menos, isso é importante, porque você vai fazer o investimento certo, e aí você com a estratégia e depois com o marketing, mas depende muito do candidato. Okay, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre a pesquisa eleitoral. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é pesquisa eleitoral e política e eu converso com o cientista político Marcelo de Giuseppe. Marcelo, a gente está falando sobre como funciona um instituto de pesquisas e agora eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que seria a amostragem ideal. Por exemplo, uma cidade como Santos, que tem 335 mil eleitores, quanto que precisa dessa amostragem para a gente ter um parâmetro real do que está acontecendo? Sim, vamos lá. Primeiro, entender a amostra é um dado estatístico, é importante que as pessoas saibam e procurem entender um pouco da amostra, não como é feito, porque é uma fórmula enorme, mas vocês têm base, por exemplo, o Arc Colton tem uma tabela que a pessoa pode olhar, porque às vezes as pessoas são enganadas com isso. Então você tem aplicativos hoje também para entender mais ou menos qual seria a amostragem. Na verdade, Roberto, a gente tem que avaliar a questão de investimento também. Quanto mais pessoas você ouve, custa mais caro a pesquisa. Você tem mais tempo em campo, custa mais caro, mais pessoas. Então, você tem que avaliar isso. Numa cidade pequena, com 400 pessoas, você vai ter uma margem de 4,9 e você consegue trabalhar. Numa cidade maior, com 600, você vai chegar a 4 pontos percentuais.
Na verdade, a pesquisa, quando você fica focado muito no voto estimulado, que é aquele dado que aparece muito em jornal, a margem de erro ela é muito representativa. Quando O você... voto estimulado que você fala é quando aparece o nome do candidato. Sim, é o Você voto sugere. estimulado por disco. Você dá um disco para a pessoa, na mão da pessoa, e a pessoa escolhe um candidato ali. Então, quando você tem esse resultado, ali sim é importante você falar, olha, está 4 pontos acima ou abaixo. E é importante outra coisa que enganam muito as pessoas, os políticos coitados são enganados com isso, porque às vezes o político está 3 pontos atrás e a pessoa, para não falar a verdade para ele, fala assim, olha, na margem de erro estamos empatados. Estamos sim, tecnicamente, mas existe ali uma tendência de quem está na frente estar realmente na frente. Né? Então, a amostra ela é importante você ver a questão de investimento. Só que chega um momento que não adianta você aumentar muito uma amostra, que você vai ficar mais cara, mas você vai ter o mesmo número de respostas, a mesma quantidade. Mas para entender o que seria uma margem zero, se você tem um prédio com 100 apartamentos e quer saber se quem tem liquidificador entrevista os 100 apartamentos, a sua margem é zero, afinal de contas você ouviu tudo. Quando você faz a margem, logo existe essa conta estatística, que é uma forma muito grande, onde a gente consegue avaliar. E o grau de confiança, que a gente chama, que você ouve às vezes no jornal, falando com grau de confiança de 95%, que quer dizer o seguinte, usando todo aquele planejamento, toda aquela técnica, se nós realizarmos 100 vezes aquele mesmo estudo, 95, o resultado será igual, dentro da margem de erro. Mesmo você entrevistando em pontos diferentes da cidade, Sim. o que é levado em conta? É exatamente Classe social, isso. local? Ah, claro. Quando você faz, a gente chama de cota. Quando um pesquisador sai para campo, ele tem que ouvir X% de homem, X de mulher, X de cada por cento de cada faixa etária e renda. São os dados principais aí que você tem que ouvir. Isso é feito dentro de um planejamento. A pesquisa, eu costumo dizer que ela demora muito mais, como uma ponte, o planejamento dela é muito mais tempo, muito mais demorado e mais complexo do que o campo. O campo, quando você vai lá, nós vamos com o tablet, nós sabemos onde estão cada um. Nós temos uma modalidade diferente de pesquisa. Nós cobrimos no mínimo 70% do território. Na cidade de Santos, por exemplo, nós dizemos como está a cidade, o que pensam do prefeito, por exemplo, na cidade de Santos. Nós dividimos a cidade em 48 regiões e dizemos em cada região, sendo uma delas o Caruara, lá perto de Bertioga. E depois nós dividimos em 112 setores, que é a subdivisão da região. Para que serve isso? Às vezes o prefeito vai atuar num lugar, fazer alguma coisa que, na verdade, outro ponto precisa daquela situação, precisa da presença dele em outro lugar. Então, a gente, com isso, consegue fazer um planejamento. Estratégico. Agora, Claro. se a gente for pensar nessa mesma pesquisa em Santos, com 335 mil, é a mesma linha que se pensa para Mongaguá, por exemplo, com 41 mil eleitores? O planejamento de todas são iguais. O que muda é a complexidade do território, né? Aí a gente tem todo um trabalho maior para desenhar essa cidade, para fazer um mapa dessa cidade, planejar também o transporte, questão de segurança, que hoje, porque a gente trabalha com tablet, complica muito, e a questão da amostra. Então, na cidade de Mongaguá, com 400 pessoas, a gente consegue ter já uma boa imagem, uma boa ideia. Com 600, legal, mas já encarece. Com 800, para Mongaguá, a gente já pensa assim, não precisaria de 800. Inviabiliza? Inviabiliza, vai ficar muito caro para eu ter a mesma resposta. Em Santos, no mínimo 600. É importante também dizer o seguinte, quanto menos pessoas eu consigo fazer um questionário maior e aprofundar mais em uma questão. Tá? Então, às vezes, eu sei, o voto estimulado, por exemplo, a pessoa está com 20%, mas qual é o grau de convicção daquele voto? Se eu fizer uma pergunta só através de um disco em quem vota, eu só vou saber que vota naquela pessoa. Uhum. Mas eu não vou saber que imagem tem, qual é a chance de trocar de voto, para quem iria. Então, o importante, às vezes, não é o tamanho da amostra, mas a qualidade do questionário. A gente já passou por esse assunto, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais agora. Em 2020, a gente vai ter eleição e muita gente vai pegar carona no governo atual. Como é que funciona? Vamos tentar entender o percentual de transferência de um prefeito bem avaliado para o seu sucessor e depois de um prefeito não tão bem avaliado. O que acontece já nessa corrida eleitoral com o seu sucessor? A avaliação de governo é muito importante para essa transferência, né? Mas também tem a imagem do candidato. Tá? Então, digamos que tem um governo muito bem avaliado e quer colocar um candidato que tem uma imagem ruim na cidade ou que tenha dificuldades de se expressar, um candidato que é pouco conhecido, então vai ter que ter um investimento muito grande. Esse é um primeiro problema. O segundo problema, por isso que tem que ter um estudo estratégico, é saber qual o discurso certo em cada pedacinho da cidade, qual o projeto para cada pedacinho. Não adianta
a pessoa ir numa região, num bairro, que quer fechar a vala, por exemplo, canais abertos e falar em unidade de saúde, se Sim. as pessoas estão sendo bem atendidas. Esse é um outro ponto. E um ponto principal é entender qual é o potencial de crescimento desse candidato. Rapidamente, para as pessoas entenderem, quando a gente fala do voto estimulado, aquele voto, a pessoa tem uma oportunidade de escolher um candidato no disco, ela escolhe. Ela tem uma oportunidade de rejeitar um candidato, mas existe um grupo enorme de candidatos que nem votou e nem rejeitou aquele candidato, que a gente precisa entender o que eles querem. Então, quando a gente fala, por exemplo, da eleição de 2018 de Jair Bolsonaro, existia uma demanda por uma pessoa com aquele perfil. Tá? Se fosse, não é que as pessoas querem imputar as redes sociais, todo mundo tem rede social, até melhor que a dele, muito mais bem escrita. Menos polêmica. Muito menos polêmica. O Adilson Barroso, candidato a deputado, tinha 8 milhões de seguidores na eleição, não teve voto nenhum. Então, assim, não foi a rede social. Ela foi bem aceita porque as pessoas queriam ouvir aquele discurso. Procuravam por alguém com aquele perfil e acharam. E a gente vai ter esse problema do mesmo jeito na cidade. Qual o perfil que as pessoas esperam de um governante? E tem que ser gestor? Tem que ser um cara político? Tem que ser um cara popular? A gente tem que ir só ouvindo a população para entender. Agora, você acha que a pesquisa eleitoral ela pode mudar uma eleição? Vamos lá. Ela muda como ferramenta de trabalho e todo esse organismo que eu falei para você, da pesquisa, da estratégia, do marketing, do candidato, tudo funcionar de forma organizada. Pode ganhar a eleição, como também pode sair melhor do que ele entrou. Esse é o objetivo de uma eleição, porque a carreira política dele não acaba ali. Agora, com relação a mudar, de fazer algum tipo o efeito bandwagon, que seria pular no vagão, que as pessoas olham a pesquisa e falam, não, vou votar em quem está na frente. Existe, Roberto, tem estudos científicos, mas que provam que não, mas mesmo assim eu vou te explicar por quê. Nós dividimos os eleitores em 4. Aqueles que nem sabem que teve pesquisa, que a maioria dos eleitores, porque o eleitor médio, ele está preocupado como vai para a escola, se vai ter dinheiro para comprar o gás e todas essas coisas. Tem outros problemas além da política. Nós temos o segundo camada de eleitores, que são eleitores que sabem que teve política, mas não sabem o resultado. Nós temos um terceiro que sabe que teve a pesquisa, sabe o resultado, mas não sabe dizer quem está na frente, quanto que está. E nós temos uma camada pequenininha, que é aquelas pessoas envolvidas diretamente na política, que sabem tudo de política, que sabem da pesquisa, viram o resultado. Porém, esse grupo aí é um grupo já formado, ideológico. Mesmo que o candidato dele esteja atrás, ele não vai mudar o voto. Então, o único de todos os estudos que fizeram na história, teve um estudo só que teve uma mudança nos Estados Unidos, que aumentou em 6% o primeiro colocado. Ele tinha 30 pontos percentuais e passou para 31,8. Em uma pesquisa com 3 pontos de margem de erro para cima ou para baixo, na verdade ele ficou dentro da margem de erro. Então a gente prova isso, mesmo assim existe uma insistência até chata dos políticos de quererem divulgar pesquisa. O IBESP nunca divulga pesquisa. Isso é um trabalho que, por ser um trabalho estratégico, eu mostro para você trabalhar. É um trabalho interno, interno, né? não existe interesse de mostrar para outro. E da mesma forma, como o estudo nosso é para mostrar como você tem que fazer para ganhar, a gente tem o código de ética nosso, apesar de ter um código de ética internacional, de não fazer para outro candidato. Sim. Mesmo que eu ofereça 10 vezes mais, porque eu não posso falar no vestiário de um time joga assim e depois no outro joga assado. Então, para a gente é muito bom que a nossa credibilidade aumenta com isso. A gente perde muito dinheiro, porque às vezes a gente tem muitas propostas boas, mas eu acho que para você ter uma carreira sólida, você não pode ter mudança de rumo. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre política nacional. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o cientista político Marcelo de Giuseppe. Marcelo, agora eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da política nacional, estadual. Começar você fazendo uma avaliação do governo Bolsonaro. Vamos lá. Todo governo começa com muito voluntarismo e pouca estratégia. Eu acho que isso foi muito ruim para o governo no início, forma de comunicação, as pessoas confiam muito mais na televisão, as pessoas veem muito mais, se informam muito mais para a televisão. Eu acho que isso foi um erro, continua sendo um erro, mas me parece que acalmou um pouco a situação, principalmente das redes sociais, dos companheiros dele, filhos e tudo mais. E o foco em pequenos problemas, que eu não tiro a razão dele, a gente tem um Código Nacional de Trânsito complicado, a gente tem promessas de campanha dele,
Mesmo assim, a gente tem temas muito grandes no país, muito importantes. Você fazendo o que tem que ser feito desses temas muito grandes, logo você ganha a confiança de toda a população para ir lá fazer uma mudança detalhes, melhor, né? os detalhes. Não, eu entendo que ele forçou muito nos detalhes. A questão tratou da perfumaria e não Exatamente. problema. A questão, por exemplo, da arma. É uma promessa de campanha, houve um referendo que não foi respeitado, eu concordo com tudo isso. Porém, não é. A demanda da segurança é muito maior. Se você se preocupar em fazer um grande plano de segurança, aprovar o que o Sérgio Moro propõe, isso você já dá uma resposta. A situação vai melhorando aos poucos. E quem sabe lá na frente, ouvindo a população, sabendo se realmente ainda a população pensa como 2005, aí você chega e fala assim, eu vou implantar agora. Isso é a minha percepção. E eu acho que começa a entender que o governo você precisa sentar e conversar. Não existe você tomar a decisão nem expor ninguém em redes sociais, nem na televisão. Tomar cuidado com o que você fala, o peso do que você fala é muito grande. Você esperava que a gente já tivesse progredido um pouco mais nessa altura do governo? Ou era esperado essa situação que a gente está enquanto país? Não, é claro que você percebe assim que existe uma oposição, a oposição parece que está meio um pouco perdida e está tentando forçar a barra em também outros assuntos pequenos, ao invés de sentar e pensar em daqui 4 anos, daqui 8 anos. Eu acho que você tentar matar um governo pensando no próximo, você não vai conseguir. O perfil não é de alguém da esquerda assumir um próximo governo. Então, acho que eles não têm essa leitura, infelizmente. Então, começa a botar pedra no caminho e eles mesmos vão tropeçar nessas pedras. Sérgio Moro, está sendo fritado? Na verdade, Roberta, todo político ele é muito inteligente, principalmente quando a gente fala em nível de deputados e senadores, ministros. Ele não está sendo fritado porque ele prendeu muita gente conhecida, muito político. Na verdade, o político ele não faz política olhando para o retrovisor, ele está olhando para frente. Então ele percebe que o Sérgio Moro, um governo médio, regular de Bolsonaro, tendo problema ou não, o Sérgio Moro será aquele, não estou dizendo, não estou querendo uma previsão minha, mas assim, a percepção que eu tenho é o seguinte, desde a Constituição de 88, os governos vieram e foram empurrando a sociedade para o lado esquerdo, com mais estatizações, com governos mais progressistas. E a população brasileira, ela é essencialmente conservadora e liberal. Ela quer ter o negócio dela, quer ter o carrinho de pipoca dela sem ninguém perturbar. E eu falava isso em 2014, eu denominei como pêndulo social. Eu dizia que esse pêndulo ia voltar com muita força, que não pararia no centro. Eu dizia o seguinte, não vai ser em PSDB, não vai ser em DEM que vai votar. Naquela época, em 2014, eu não consegui encontrar quem seria esse candidato. Passou. Hoje a gente tem um governo conservador, até demais, e não tão liberal, sem muitas convicções liberais. Sim. Tá? E assim, a população continua procurando alguém liberal. E essa pessoa pode ser o Sérgio Moro? Então, o que eu vejo é que esse pêndulo vai voltar um pouquinho, muito mais assim pelo discurso. Eu posso te falar da mesma forma, de duas formas, de uma forma mais rude e de uma forma mais simples. Eu posso te convencer dos dois jeitos. E eu percebo que a população, o eleitor do Bolsonaro votaria no Sérgio Moro, por exemplo. Um eleitor que ficou em dúvida nas eleições votaria em Sérgio Moro. E o eleitor da esquerda não votaria de jeito nenhum. Ele não vai continuar votando. Por isso que eu acho que também existe um erro estratégico da esquerda de pensar agora, de querer botar pedra nesse caminho. Você consideraria o Sérgio Moro um político já? Claro, claro. A partir do momento que ele aceitou ser ministro, você se torna um político. Né? Eu não me nego a fazer pesquisa de mercado, mas eu sou essencialmente político. Então eu gosto da política, vivo a política. Então você pode até palpitar em outro mercado, fazer um trabalho, porque as pessoas acham que você tem credibilidade, mas ele é político. E aquela frase que já incorporou de político, que eu não sei o que vou fazer, não pretendo sair, a gente sabe que isso é alguma coisa que está no íntimo. Quando você fala, olha, eu adoro minha sogra, mas eu levo em consideração mais para frente. Então, quando ele fala, olha, eu acharia legal, mas eu não concordo. Eu tenho certeza que ele, se a população levar o nome dele para cima, ele iria. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos. Né? Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, Roberto, pelo convite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.